Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então vamos para mais um assunto de hoje, desenvolvimento humano em Piaget e Vygotsky. Então é de interesse da área da psicologia os estudos então acerca de como o pensamento se modifica ao longo da vida do indivíduo, né? E os esforços relacionados ao desenvolvimento cognitivo buscam então compreender como as habilidades mentais surgem e modificam-se em fase à maturação biológica ou da experiência ou da aprendizagem. Alguns desdobramentos emergem então a partir dessa área de interesse, uma questão então que promete, que pretende então ver as possíveis relações entre desenvolvimento e aprendizagem. E aí a gente vai estar com uma série de questionamentos acerca de desenvolvimento ou aprendizagem, se favorece, se restringe, se limita, enfim, em relação ao outro. Então, nós vamos estar vendo a seguir o quê? Em que Piaget dá uma maior ênfase no aspecto maturacional do desenvolvimento e Vygotsky ele vai dar uma ênfase no papel da aprendizagem. Então, Jean Piaget, né, o enfoque no desenvolvimento maturacional. A maturação consiste essencialmente em abrir possibilidades novas e constitui, portanto, condições necessárias ao aparecimento de novas condutas. A aprendizagem não se confunde necessariamente com o desenvolvimento. Então, para Piaget, então, o enfoque seria maturacional e o primeiro no que diz respeito ao que tal como a entidade biológica tem a organização interna, a cognição humana, teria também uma organização característica, né? A organização interna é responsável pelo modo único de funcionamento do organismo, sendo este invariante, ou seja, o mesmo tanto para a criança quanto para uma pessoa idosa. E a integração entre organismo e ambiente, por meio das invariantes modos de funcionamento, há uma adaptação das estruturas cognitivas, o processo de adaptação, bem como o desenvolvimento delas, que é o processo de organização. Então, ele vai entender, né, a entidade biológica, né, a partir do desenvolvimento da cognição humana, né, ele vai estar falando dessa organização interna e através das interações, então, entre o organismo e o ambiente, isso vai estar variando, né? Que aí a gente vai trabalhar com os conceitos que a gente não vai estar vendo aqui, mas seria mais da aprendizagem de assimilação e acomodação. Os estágios do desenvolvimento para Piaget, ele considera, então, 4 períodos no processo evolutivo da espécie humana, em que são características por aquilo que o indivíduo consegue fazer melhor, no decorrer das diversas faixas etárias ao longo do processo do desenvolvimento. Então, a gente tem o primeiro período, que seria o sensório-motor, de 0 a 2 anos, e aí a gente vai estar vendo isso melhor em aula, né? O segundo é pré-operatório, de 2 a 7 anos. O terceiro, operações concretas, de 7 a 12 anos. Né? E operações formais, então, de 12 anos em diante. Em resumo, então, de forma estrita para Piaget, o processo do desenvolvimento é independente dos processos conhecidos de aprendizagem. E sem maturação suficiente não há desenvolvimento. De acordo com ele, o conhecimento não é imanente nem ao sujeito, nem tampouco a objetos, mas que são construídos a partir de interação entre ambos. Não obstante, na medida em que postula que o desenvolvimento é decorrente dos mecanismos de adaptação e organização, ele incorpora fortemente, como já sugerido, elementos do inatismo em seu modelo. Bom, um pouquinho então do Lev Vygotsky, né? Que o enfoque então é na aprendizagem. A aprendizagem, então, para ele, não é em si o desenvolvimento, mas uma correta organização da aprendizagem da criança conduz ao desenvolvimento mental. Ativa todo um grupo de processos de desenvolvimento e esta ativação não poderia produzir-se sem a aprendizagem. Por isso, a aprendizagem é um momento intrinsecamente necessário e universal para que se desenvolvam na criança essas características humanas não naturais, mas formadas historicamente. Né? Então, diversamente de Piaget, Vygotsky não formulou uma concepção estruturada do desenvolvimento humano,
por meio da qual se pudesse interpretar e ao mesmo situar o desenvolvimento cognitivo ao longo das etapas, que seriam as questões etárias, né? Vygotsky, então, toma como um dos seus pressupostos básicos a ideia de que o ser humano constitui-se enquanto tal em relação com os demais. E aqui a linguagem assume o status de centralidade. Nesse sentido, a cultura compõe, então, a natureza humana num processo histórico que, ao longo do desenvolvimento filogenético e ontogenético, molda o funcionamento psicológico humano. Então, a relação entre aprendizagem e desenvolvimento é concebida sobre uma ótica diferente para Vygotsky, né? Não é o desenvolvimento que precede e torna possível a aprendizagem, mas é a aprendizagem que antecede, possibilita e impulsiona, então, o desenvolvimento. Caso uma criança não venha a ter contato com adultos ou com outras crianças mais velhas, enfim, com seus pares, com quem possa lhe fornecer experiências que proporcionem a criação de competências e aptidões, então, essa criança não saberá desenvolver-se humanamente, isto é, a manifestação das chamadas funções psicológicas superiores, consciência, intenção, atenção, planejamento, entre outros, não se dará. Isso implica que em situações nos quais não houver aprendizagem, não poderá ocorrer desenvolvimento. Para Vygotsky, o caminho do desenvolvimento humano é tão definido pelos processos de maturação do organismo individual, conscientemente as contingências filogenéticas dos humanos, quanto pela aprendizagem que desperta os processos internos do desenvolvimento. A aprendizagem é essa que, não fosse a interação com os demais, bem como o contato com o ambiente cultural, não poderia ocorrer. Então, o que se tem em comum entre esses dois teóricos? O processo de interação. Em resumo, poderia-se afirmar, então, que, de maneira geral, enquanto Vygotsky considera o desenvolvimento cognitivo de fora para dentro, né, Piaget o veria de forma inversa, de dentro para fora, né? E aí, dito de forma mais clara, implicaria em dizer que Vygotsky focaliza as funções do ambiente no desenvolvimento intelectual, ao advogar então que a aprendizagem interage com o desenvolvimento, gerando seu avanço nas zonas de desenvolvimento proximal, potencial, onde as interações sociais e o contexto são elementos essenciais. Né? E aqui um exemplo, então, de como isso acontece no processo de mediação e através do instrumento, a aprendizagem, né? Então, por seu turno, então, Piaget defende que o desenvolvimento cognitivo se dá por meio de amadurecimento das estruturas lógicas e esquemas mentais, decorrentes de processos endógenos, então de dentro para fora, né, de equilibração, que precedem e limitam a aprendizagem, o que leva a concluir que as intervenções sociais atuariam como facilitadoras no desenvolvimento, mas não determinantes na primeira ordem, né, lugar que estaria então reservado para a maturação dos esquemas. Então, ambos diferem na medida em que Piaget tende a supervalorizar as funções do sujeito na construção do conhecimento, ao enfocar a dimensão maturacional, e Vygotsky destaca as relações dialéticas de construção do mesmo conhecimento, quando supervaloriza, então, o papel da interação e da aprendizagem. Em função disso, destaca-se o fato de recorrentemente ser atribuído a Piaget o termo construtivista e a Vygotsky ser reservado, então, a denominação sócio-construtivista. Então é isso, pessoal. Vejo vocês na nossa aula. Beijos, até!